E amém, graças a Deus. Nós vamos estudar hoje essa última mensagem da nossa série, que eu tenho certeza que vai falar ao teu coração, vai trazer direção para a tua vida. E eu queria que depois você, à medida que os dias fossem passando, que você investisse um pouco de tempo, ouvindo novamente essas mensagens. Porque são mensagens de um teor muito simples, com uma linguagem muito simples, mas que nos traz a total direção e a dimensão do que a vida espiritual é capaz de proporcionar. Eu encerro esta série hoje, com muita alegria no meu coração, porque eu sei que se nós nos empenharmos em aplicar o que Deus tem nos ensinado aqui, nós vamos viver coisas extraordinárias com Deus. Hoje nós vamos falar sobre domínio próprio. Está em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Pai, eu chego à última mensagem desta série e peço que o Senhor, através do teu Espírito, use a minha vida, que possamos dominar, porque a tua palavra diz que nós fomos criados com o poder para dominar, que nós dominaríamos sobre os animais da terra, que nós dominaríamos os animais no mar, nas águas. A tua palavra diz que o Senhor nos colocou aqui para multiplicarmos, para sermos fecundos e para dominar. E eu sei que uma das coisas mais difíceis de se dominar tem sido o impulso humano, a carne. E que o teu Espírito nos ajude, porque precisamos, através dele, subjugar a nossa carne. Precisamos anular os nossos pensamentos errados, para que a nossa vida frutifique para o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, viu, Wellington? Meus queridos e amados irmãos e irmãs, minha família, nós iniciamos essa jornada de conhecimento sobre o fruto do Espírito. Iniciamos falando sobre o amor, sobre a alegria e diversos aspectos do Espírito Santo de Deus, e que só o Espírito Santo pode proporcionar de maneira plena, Nós entendemos aqui durante essa jornada que o amor é um dom muito poderoso. Percebemos que a alegria, na verdade, não é um momento ou um estágio de sorriso ou de graça, mas na verdade é uma blindagem de Deus para nos proteger da depressão e por consequência de outras tantas doenças. Vimos que a paz é um estado de espírito e que a longanimidade, a benignidade e a bondade é uma característica que só um filho de Deus submetido à ordem do Espírito é capaz de manifestar. Assim como vimos o que a fidelidade nos proporciona, como a fidelidade nos abre portas e como a mansidão é um espírito forte, ao contrário daquilo que muitas vezes pensamos, que o manso é fraco. Percebemos que o manso é forte, porque ele tem a capacidade de suportar muitas vezes situações terríveis, e a mansidão, na verdade, é sabedoria para lidar com todas as adversidades que em algum momento da vida surgem. E hoje eu quero falar sobre domínio próprio. E quando nós falamos de domínio próprio, muitas vezes se leva a pensar em domínio próprio, para a pessoa não brigar com o outro, para não xingar, para não falar um palavrão. E a gente pensa que o domínio próprio é apenas um aspecto de, uma blindagem para a gente não fazer algumas coisas erradas na vida, ou para a gente não ser muito alterado, ou muito bravo, ou muito nervoso. Na verdade, não é isso. O domínio próprio, na verdade, é um autocontrole. É uma capacidade dada por Deus para que você consiga controlar
todos os momentos da sua vida com a direção de Deus. Sabe que o domínio próprio significa autocontrole. A expressão, se você puder colocar para mim, por favor, a expressão domínio próprio, no grego, é encrateia. Temos aí encrateia. E olha o que significa o domínio próprio. Significa temperança, é alguém temperado, na medida certa, sabe como agir. Moderação, é alguém moderado, sabe como deve atuar, de que maneira atuar. É alguém que tem autocontrole sobre os seus próprios desejos e paixões. Ou seja, é literalmente dizer que alguém que tem a mão firme, dada essa capacidade por Deus, para reprimir e para saber lidar com todas as situações da vida. Por quê? Porque nós sabemos que sem domínio próprio, nós vamos colocar a nossa vida em risco. Sem domínio próprio, nós vamos nos envolver em questões deste mundo que podem nos trazer prejuízo. Então, o domínio próprio, ele é uma capacidade dada por Deus, uma temperança para que você tenha autocontrole. Diga autocontrole. Amados, ter autocontrole, ou ter o controle da situação, é uma das armas mais poderosas que um homem e uma mulher pode ter. Porque quando nós temos autocontrole, nós sabemos controlar cada situação, ou seja, bispo, exemplifica isso melhor, eu vou te explicar. Às vezes, um estado de ansiedade, quando você tem autocontrole, você lida com um estado de ansiedade. Hoje eu assistia, antes de sair para cá, um pouco antes, eu assistia um documentário de uma senhora, que ela é uma cirurgiã muito famosa nos Estados Unidos, na Califórnia, e ela foi operar uma moça que viveu, uma moça linda, parecia uma boneca, e viveu 20 e poucos anos com um negócio enorme aqui, e trazia muita vergonha, muito bullying, desde pequenininha, e assim, ela abandonou os estudos, ela deixou a faculdade, deixou a carreira, por tamanho trauma que ela tinha. E quando ela foi fazer a cirurgia, ela ficou tão descontrolada que chegou um momento que a médica saiu de perto e disse assim, olha, você sofre a vida inteira com isso, eu estou aqui para te ajudar. Mas se você não se controlar, eu não vou poder fazer a cirurgia. Porque não é anestesia geral, né? E aí, naquele momento, eu já tinha a mensagem pronta, eu pensei, como às vezes a falta de controle de uma situação faz você perder uma oportunidade, ou como isso às vezes humilha você. Quantas vezes você vê pessoas, né, que não têm o autocontrole para lidar consigo mesmo, porque às vezes a gente fala do outro, né, como eu falei domingo, às vezes tem gente que não tem o autocontrole para lidar em casa com a esposa, com o marido, mas nós precisamos ter o autocontrole, é para si, temos que ter o controle das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos medos, dos nossos pensamentos, das nossas questões todas, porque a maior luta que nós temos não é para controlar o outro, porque controlar alguém é impossível. É possível controlar alguém? É possível. É possível. Às vezes nós não controlamos os impulsos dos nossos filhos. Às vezes nós não... O meu filho, o Gabriel, pequeno dentro de casa, por 2 vezes, abriu a testa. Às vezes você tem a criança ali perto, dali a pouco, um escape, uma coisa, você não sabe nem como aconteceu. Às vezes nós não temos o controle de um bebê. Às vezes uma criança, né, não quer comer, você não tem o controle de fazer a criança comer à força. Às vezes você não tem controle sobre a vida do outro, de um adulto, sobre o que o outro quer. Às vezes você não tem um controle sobre a vida de alguém para que esta pessoa te respeite, para que essa pessoa te ame, para que essa pessoa te trate bem. Mas você tem o controle da tua vida. O Espírito te dá o controle da tua vida. Porque nós precisamos partir de um princípio que se eu não souber controlar a mim, eu não vou conseguir controlar nada na vida. Se eu não tiver o controle das minhas ações, eu vou ser uma pessoa infeliz. Não saber dominar os seus impulsos torna você uma pessoa infeliz. Não saber dominar os seus desejos torna você uma pessoa infeliz. Torna você uma pessoa frágil, porque em qualquer momento você pode pôr tudo a perder na sua vida. Você é capaz de compreender o que eu estou te falando? Olha como é importante nós termos domínio sobre as nossas ações em nós mesmos. Agora, isso é muito difícil. Isso não é algo que eu consigo fazer
por conta própria. Isso não é dominar a si mesmo ou ter o controle da própria vida é uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode enfrentar na vida. E isso só pode ser alcançado através do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz a Bíblia em Tiago 3:2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tropeçamos ou não tropeçamos? Tropeçamos. Tropeçamos em muitas, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, nós estamos vendo aqui na Bíblia Sagrada que nós tropeçamos em muitas coisas. Agora, quando você tem a capacidade, né? Quando você é perfeito varão, você consegue refrear aquilo que você fala, aquilo que você pensa, as suas ações, aí você domina tudo. Bispo, qual é a maneira de eu controlar tudo à minha volta? Controlando a mim mesmo. Bispo, qual é a maneira de eu vencer todas as adversidades externas? Vencendo as minhas adversidades internas. A nossa maior guerra nós travamos contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra os nossos impulsos, contra os nossos desejos, contra aquilo que está em nós. Então eu preciso que você hoje entenda que essa não é uma luta qualquer. Uma luta de você, sabe, ter o domínio da sua própria vida. Tem coisa que é fácil dominar. Tem coisa que é fácil para alguns, para outros não é. Tem coisa que é difícil para um, é fácil para o outro. Tem coisa que você fala assim, eu não sei, por que isso me humilha tanto, por que eu sou assim, por que eu tenho essa atitude, por que é difícil eu vencer isso aqui. Às vezes você vê uma pessoa que tem um vício, meu irmão, minha irmã, e você olha e fala, para com isso, está destruindo a tua vida, destrói teu casamento, destrói a tua família. E a pessoa diz, eu não consigo, é mais forte do que eu. E você olha e você fala, meu Deus, eu não tenho um problema com isso. Eu controlo tão bem isso na minha vida. Mas tem pessoas que não. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes talvez você sabe que tem alguma coisa em você que você fala, bispo, isso aqui é algo que me tira do sério. Isso aqui é algo que acaba comigo, isso aqui é algo que eu não sei como lidar com esta situação. Então, eu e você hoje vamos aprender à luz da Bíblia Sagrada como que nós devemos agir, né? Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Paulo faz um resumo, né, desta questão do domínio próprio, da capacidade de dominar as ações. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então assim, Paulo diz, meu irmão, tudo é lícito, está aí, é lícito. Não há impedimento. Quando ele diz tudo é lícito, ele não está dizendo que tudo é correto. Quando Paulo diz tudo é lícito, ele está dizendo que não há nenhum impedimento em ser feito. Quando Paulo diz tudo é lícito, ele está dizendo, olha, está aí, a responsabilidade é tua. Mas aí ele diz algo muito importante, mas nem todas me convêm. Nem todas me convêm, o que Paulo está dizendo aqui, nem todas são lícitas, ou são seguras, ou são possíveis para mim e para você. Agora, todos nós queremos e temos vontade. Quem aqui tem vontade? Levanta a mão, só para eu saber. Quem aqui não tem vontade? Levanta a mão. Ué, todo mundo aqui tem vontade. Todos nós temos, é verdade. Todos nós temos vontade. Agora, eu tenho vontade, você tem vontade, nós temos vontades de muitas coisas. No entanto, há uma linha tênue que nos faz entender que nem todas as coisas que nós queremos são convenientes, são possíveis, ou vão nos fazer bem, ou são coerentes com aquilo que Deus tem para nós. E aí entra o restante do versículo que diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por mais que algumas coisas estejam à nossa disposição,
Por mais que algumas coisas estejam aí para serem desfrutadas, usadas, vividas e etc., existe um porém. Isso não pode ser um dominador, não pode dominar a sua vida. Se você deixar qualquer coisa dominar você, se torna um vício e destrói você. Quero falar uma coisa, por exemplo, simples, para vocês entenderem o que o Espírito Santo está dizendo. Vamos lá. Jogar futebol é uma coisa ruim para os homens? Qual homem aqui que joga no futebolzinho? Só levanta a mão para eu ver. Tem uns 2, 3 aqui que eu sei. Wellington, você abaixa, por favor, que você é perna de pau. Estou falando que joga. Não, Wellington, pode levantar. Eu perguntei quem gosta, não perguntei quem joga, então você pode. Todos nós, né? Os homens, a maioria, enfim, gosta. Agora, se isso me domina ao ponto de eu fazer isso todos os dias, deixar a minha família, deixar a minha casa, largar tudo, abandonar tudo para fazer isso, o esporte se tornou o quê? Um vício. Um vício. Então, tudo aquilo que se torna um vício na minha vida e me domina, tudo que me domina, isso não convém. Existem coisas que, se nós fazermos com moderação, é aprazível, é delicioso, é salutar. Agora, quando isso se torna um dominador, ou seja, você não domina mais isso, meu irmão, aí é problemático. Porque quando nós perdemos o controle, nós somos como um trem fora do trilho, prestes a descarrilhar. E aí você pode colocar uma porção de coisas a perder na sua vida. Amém? Está dando para entender? Então, você tem que refletir. Existem coisas que você tem que pensar. Quero falar uma coisa mais comum nos dias de hoje. Por exemplo, quero que você me responda. Quem aqui não tem celular, levanta a mão. Só quem não tem. O único que não tem é o João, mas usa. Porque ele usa o da mulher dele para falar comigo. Então usa, né, tecnologia. E que o único que eu sei que não tem mesmo e não usa é o diácono Nivaldo. Que é homem raiz, né? É homem raiz, é aquele pé de barro, é aquele pé rachado mesmo. É o único. Todos nós temos algum problema em ter um celular? Algum problema? Tem? Não tem problema. Nenhum. Há algum problema em ter um excelente celular? Há algum problema em gastar, quem pode, 1.000, 2.000, não, tem telefone que custa 10.000. Há algum problema em alguém gastar, se tem condição para isso, 10.000 num telefone celular? Não. Aí há o invejoso que vai falar, para que isso? Mas aí o nome disso é dor de cotovelo, aí esse é um outro culto que eu vou fazer uma outra hora. Mas não há problema nenhum, desde que a pessoa possa, tenha condições para isso, não tem problema nenhum. Agora, quando eu pego o celular na hora do culto, eu não consigo largar, nem na hora do culto. Quando o dia inteiro estou no celular, aí chega o marido e fala, solta o celular, mulher, pelo amor de Deus. Ou o contrário, a mulher fala, meu bem, você acorda no celular, você vai dormir no celular. Aí quando chega na hora de dormir, a mulher se prepara, bota aquela camisola, é camisola que chama, aquela camisola bonita, arrastando no chão, passa o axé todo nela, deita na cama, vira para o lado, dá uma segurada assim, que é para aparecer, né? E o marido? Oi, colega. O celular é bom, mas se ele tornou um vício, se ele domina você, ao ponto de você ignorar a sua esposa ou o contrário, e aí, como que fica? Você consegue entender o que eu estou te falando? Porque quando se fala de domínio próprio, a gente pensa que o domínio próprio são coisas extremamente absurdas. Se eu não consigo dominar as pequenas coisas da vida, como é que eu vou me dominar ou dominar os meus maiores impulsos? Porque se eu não sou capaz de dominar as pequenas coisas na minha volta, às vezes acontece uma situação, né, e você não tem a capacidade de dominar o impulso. Queria dizer aos pais, nós somos pais, eu sou pai. Às vezes um pai, na hora de proteger, de defender um filho, ele extrapola. Às vezes arruma encrenca, arruma confusão. Eu várias vezes tive que ir na escola dos meus filhos para resolver questões, várias vezes. Sempre para defender o que é certo. Quando ele erra, eu digo, ele está errado, mas nunca para desrespeitar ninguém. Nunca deixei que
O bispo já teve vontade de dar um soco em alguém? Deixa eu ver. Só hoje umas 5, não. Hoje foi 4 só. Enfim. Mas aí você fala, eu não posso deixar o meu instinto paterno dominar a minha vida. Não, o meu espírito é que domina a minha carne. Quem já levou uma pancada no carro, uma batida no carro? Eu não posso deixar que o meu apego material, por algo que quebrou, que aconteceu, me domine ao ponto da minha raiva me fazer perder o controle. Ou seja, o domínio da sua vida está com você. Digo, o domínio da minha vida está comigo. Diga, eu domino a minha carne. Porque senão, meu irmão, você vai derrubar tudo, vai destruir tudo. É isso que a Bíblia diz. Provérbios 25, 28. Como cidade derribada que não tem muros, uma cidade que não tem muro, não tem proteção nenhuma. Imagina a tua casa sem muro. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Assim como uma cidade que não tem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Está derribado, é como uma cidade derribada, é uma cidade destruída. Por que a gente coloca um muro na nossa casa? Por que quem aqui tem muro em casa? Só para eu saber, deixa eu ver. Todos nós, a maioria, né? Por que você tem um muro na tua casa, ou um portão? Proteção, para se proteger. Então a Bíblia diz o seguinte, uma pessoa que não tem domínio próprio é como é uma cidade que o muro foi derrubado. E se você voltar no que esse texto representa, uma cidade sem muro era uma cidade que poderia ser tomada, invadida a qualquer momento. O que defendia naquela época as cidades, né? Vou dar um exemplo, Jericó. O que fazia de Jericó, o que Jericó era? A sua muralha. A muralha de Jericó era algo intransponível, era algo incapaz de se adentrar. Então, o que me torna alguém forte? O que me torna alguém capaz de ninguém entrar, de ninguém derrubar, de ninguém prejudicar, de ninguém me fazer mal? O que me torna este homem? O que me torna esta mulher? O domínio próprio. O domínio próprio cria uma espécie de muro de proteção à sua volta. O domínio próprio é como se você vivesse com um muro muito forte à sua volta, protegendo que as coisas externas destruam a sua vida. E muitas vezes protegendo você para que você não esteja vulnerável às questões que estão fora desse muro. Então você e eu precisamos hoje ter essa compreensão. Por quê? Porque o tempo todo, em pequenos e grandes detalhes da vida, em coisas sutis ou coisas não tão sutis, nós vamos ser tentados, entenda isso, guarda isso, você vai ser severamente tentado a perder o controle, a perder o domínio. Você e eu, todos os dias. Essa é a nossa luta, amados. A luta que nós temos todos os dias é para não perdermos o controle. Porque se nós perdermos o controle, nós derrubamos tudo, nós destruímos tudo. Quero te dar alguns exemplos bíblicos, né, desta questão, porque isso aqui diz respeito a muitas coisas na vida. Por exemplo, isso aqui diz respeito à sua boca. Você tem que saber dominar. Tem gente que não domina a boca. Tem gente que não domina a boca. Fala. E depois, quando vai se dar conta, pôs tudo a perder. Tem gente que usa a boca, sabe, não tem controle nenhum naquilo que fala. Existe também a questão das pessoas que não são capazes de controlar o medo. O medo é bom, tá bom? O medo é bom, na medida certa. O medo é uma proteção, um sistema de proteção. Por exemplo, eu tenho medo de me atirar de uma ponte, é uma proteção. Eu tenho medo de pôr a minha mão no fogo, porque a minha mente diz, não põe, que se você pôr, você vai se queimar. Então, o medo me impede de sofrer alguns danos na vida. Agora, eu domino o medo. O medo não me domina. Porque a partir do momento que o medo me dominar, aí eu não faço mais nada. Bispo, isso é possível? Uma pessoa com síndrome do pânico é alguém que o medo dominou a mente dela. O medo escraviza a mente dela. A pessoa não é capaz de pensar fora do medo. Ela só pensa no... O primeiro pensamento que a pessoa tem é posto pelo medo. Está dando para entender, não? É como se o medo fosse o cérebro. É como se o medo fosse o guia da vida daquela pessoa. É como se o medo fosse o seu conselheiro. É como se o medo determinasse o que ela pode e o que ela não pode fazer. E aí,
Quando o medo domina, isso é terrível. Há também a questão de saber dominar o seu temperamento, né? Alguém que é muito explosivo. Há a questão de você dominar os seus relacionamentos. Sabe, você tem que dominar a si para que você tenha domínio das coisas à sua volta. E aí vai, é uma lista muito grande, né? Dominar os negócios, o pecado, porque o pecado tenazmente nos assedia. O tempo todo nós somos assediados pelo pecado e nós temos que fazer o quê? Dominar sobre o pecado. Temos que ter domínio sobre ele. Bispo, é uma luta, é uma luta. Ainda mais quando você tem prazer em algo, ainda mais quando você ama algo. É uma luta. Agora, pelo Espírito nós temos que lutar contra isso, para que isso não gere destruição nas nossas vidas. Está dando para entender? Vou te mostrar como às vezes um pequeno detalhe, você perde o domínio, como gera um caos. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era muito ruim para se comer, não? A árvore era o quê? Era boa, né? Parece que aquilo que é bom, não é assim que falam? Parece que o que é bom é que não pode. Mas a árvore era boa, mas não podia. Era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tornou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Nós sabemos a história, né? O desejo por comer, ou a ambição por comer, a ambição por conhecimento, o desejo por conhecimento de Eva, fez com que ela ignorasse tudo aquilo que Deus havia lhe dito, ou seja, ela não conseguiu dominar aquela situação. Pensa aí comigo, alguma vez você foi incapaz de dominar uma situação? Pensa aí. Teve uma situação que você, quando você viu, você perdeu o controle? Tem? Tem. Pensa aí. Acontece? Acontece? Acontece. Você perde o controle. Olha a luta que a gente tem todo dia. A luta diária para não perder o controle, porque às vezes chega uma oportunidade e você fala, não sei se eu faço, se eu não faço, sei se eu vou, se eu não vou. Aí, e às vezes, você perde o controle, você vai. E aí, desencadeia várias coisas na sua vida. Então, a nossa maior luta é para nunca perdermos o controle. Já viu quando você começa a coçar uma... Quem aqui já coçou micose? Só para eu saber, levanta a mão. Ninguém! Só a pastora Fabiana, o pastor Rogério falou que ela coça muito. Pastora Fabiana, eu sei que o pastor falou aqui, quem mais? A irmã Elisete também gosta de coçar uma micosezinha. Priscila não deve ter micose nesse pé aí, né, Priscila? Sei lá, né, vai saber. Quem vê cara não vê coração. Diaconisa Carmen, tem uma micosezinha gostosa de coçar aí? Não. Ela disse, uma não, 3. Sabe quando você começa uma coceirinha? Já viu aquela coceirinha que dá nas costas, que você fala assim, coça aqui, coça aqui, coça aqui. Aí quando alguém coça, que a pessoa acha o ponto certo, o que você faz? Ai, coça mais. Você não quer que a pessoa pare de coçar. Amados, às vezes perder o controle é isso aí. Parece é como uma coceira. Você está vendo que já começou a rasgar a carne, está tirando a tua carne, está te arrebentando, mas ele é prazeroso. Aí você fala, o negócio estava só uma feridinha, já virou um feridão, porque você perdeu o controle. Nunca perca o controle. Nunca, por favor, não é hora de coçar a micose aqui. Nunca perca o controle. Nunca perca. Essa é a nossa luta. Olha só, Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Senhor chega, Caim e Abel. E Caim, Deus começa a ver o desígnio de Caim, porque ele fica com a face entristecida, ele fica magoado porque Deus não recebe a oferta dele, mas recebeu a oferta de Abel, e Deus fala, é o seguinte, olha o que Deus fala para ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito. O que Deus está falando, não é que não havia salvação para Caim, mas ele estava dizendo, olha Caim, se você não proceder assim, você vai continuar sendo aceito, você vai continuar tendo uma família, vai continuar vivendo aqui, não faça o que você está pensando, porque Deus já sabia o que ele estava pensando. Mas não deu outro, ele sai dali, ele vai, e ele não tem o domínio por conta de uma inveja, de uma raiva. Você sabe que às vezes a pessoa,
Por inveja, a pessoa mata a outra. Às vezes, por ódio, por raiva, alguém prejudica outra pessoa. Meu irmão, nós temos que ter... Olha, você tem que aprender a dominar o seu impulso, a sua raiva, a sua inveja. Nós temos que aprender a dominar os nossos sentimentos. O que você tem sentido? Você tem que aprender a dominar isso. Subjugar isso ao Espírito. Sabe, fazer com que o Espírito prevaleça sobre essa situação. Olha Davi, 2 de Samuel. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando... Eu imagino também que ela deve ter aberto a janelona, né? E estava lá tomando banho. Davi passava, ela... Mas o problema não estava nela, né? O problema foi quando Davi viu. Era ela muito... Com todo respeito, se fosse um bagulho... Eu estou brincando. Ó, irmã Elisete, eu não falei isso. A irmã falou ali, ninguém queria, eu não falei isso. Cada panela tem sua tampa. Mas na hora, ele ficou o quê? A carne dele falou mais alto. O domínio tinha que ser da parte dele. Ele deveria ter dito, não vou ir por esse caminho. Amados, eu quero que você entenda que assim, mais dia menos dia, alguma coisa pode acontecer. E cabe a nós dominarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ações, termos o controle. Você só vai cair, você só vai pecar, você só vai errar quando você perde o controle de si. Não é quando o outro, a culpa não é do outro, a culpa é nossa, quando nós perdemos o controle. Olha só, 1 de Reis, fala que, a Bíblia fala, quem foi o homem que foi mais sábio? Quem foi o homem mais sábio? Foi Salomão. Agora, olha só, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Já tinha arrumado uma estrangeira que era a filha de Faraó para fazer uma aliança, um negócio, né? Tinha um cunho político. Ele não satisfeito. E a Bíblia fala assim que ele amou. Não é que ele gostava, não. Ele amava. Não amava uma só, não. Ele amava muitas mulheres estrangeiras. Que mulheres eram essas? Moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Salomão era um homem inteligente? Era o homem mais sábio? Às vezes você pode ser inteligente e sábio, mas às vezes se você não dominar a si, não adianta nada. Você conhece alguém que tem sabedoria, tem um monte de coisa, mas não tem domínio? Aí você vê a pessoa inteligente, mas trata mal os outros. A pessoa tem uma cabeça boa para fazer dinheiro, para fazer isso, para fazer aquilo, mas trata mal as pessoas, porque a pessoa não tem domínio de si. Não tem domínio. Amados, a nossa maior riqueza é ter o fruto do Espírito Santo de Deus sendo manifestado nas nossas vidas. Amém? Eu e você precisamos dele. Eu e você dependemos do fruto do Espírito para viver. Eu e você somos dependentes de Deus. Diga, eu sou dependente de Deus. Olha, tem mais, bicho, tem mais. Atos 5:1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, era uma quadrilha, uma dupla dinâmica, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor
a todos os ouvintes. Nós conhecemos essa passagem, né? Depois veio Safira e aconteceu a mesma coisa com ela. Ananias e Safira tinham uma propriedade, venderam, e aí foram fazer uma média, tiraram parte do dinheiro, esconderam e disseram, olha, está aqui todo o dinheiro. Vendemos, estamos doando todo o dinheiro. E Pedro falou, opa, é mentira. Você percebe que às vezes a ganância, a avareza, sabe, um sentimento de esconder. Sabe que às vezes o inimigo domina a vida da pessoa assim? Como, bispo? Mas a pessoa, vou dar um exemplo, eu falei isso aqui semana passada ou retrasada. A pessoa ganha R$1.000. Ela vem e dá 50 de dízimo. Ou seja, o dinheiro é o senhor dessa pessoa, domina a sua vida, domina a sua ação. A pessoa vai lá e ela ganha R$10.000. Ela vem e dá R$700. Mas não é o valor, é a questão da fidelidade. Ou seja, eu não posso deixar que a ganância, que o medo, que qualquer outro fator domine a minha vida ao ponto de eu negar a Cristo aquilo que lhe é de direito, ao ponto de eu negar a Deus a minha fidelidade a Ele. Você consegue entender? Então, é nesses aspectos que nós precisamos lutar dia após dia, a todo momento, a todo instante, contra a nossa carne, para que a gente possa ter ações corretas, e isso é possível através do Espírito Santo de Deus. Vou te mostrar casos agora opostos em que as pessoas passaram pelas mesmas situações anteriores, no entanto, o Espírito guiou a vida delas e elas então agiram de maneira correta. Olha só em Gênesis 39:12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. A mesma situação ou semelhante à de Davi. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. A gente lembra, né, José teve a oportunidade de ficar com a esposa de Potifar. E o que ele fez? Ele fugiu, ele correu, ou seja, ele exerceu o domínio. Todas as vezes que nós exercemos o domínio próprio, nós agradamos a Deus. Olha, o próprio Daniel, no capítulo 1, versículo 8, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. A mesma história, talvez, de Eva, que teve a oportunidade de dizer não para aquela comida, e ela não disse não. Você sabe que às vezes, né, você vê essa característica de fidelidade e de domínio sobre si, quando a gente age numa situação como essa, como Daniel agiu aqui, sabe, porque ele se absteve da bebida, da comida do rei, dos banquetes, das festas. Então, às vezes você sabe que tem coisa que se você vai é problema. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, tem convite que é encrenca. Mas aí fica aquele apelo sentimental, emocional, fica aquele apelo de você ir lá e sair numa fotografia, fica no apelo porque tem um status social por trás, tem um apelo, e aí às vezes a pessoa não tem o domínio de si, vai e depois se arrepende, vai é humilhado, é envergonhado, passa vergonha, é uma porção de fatores. Então assim, a nossa vontade não pode dominar a nossa vida, porque assim, nós temos vontade o tempo todo, sim ou não? Temos ou não temos vontade? Só eu? Você tem vontades? Todos nós temos vontades o dia todo, o tempo todo. Agora, compete a nós, né, buscar ajuda em Deus para não deixar que estas vontades nos domine. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Olha o que Paulo fala no 26, gente. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso aqui é a maior luta que a gente tem na vida. É não ser desqualificado, ou seja, pregar e não viver. Isso é uma luta, amados. Isso é uma luta. Isso é uma luta diária, é uma luta contínua.
É uma luta que nós, como filhos de Deus, enfrentamos todos os dias. Agora, como que a gente vai conseguir isso? Eu fui pesquisar na psicologia. O que a psicologia trata acerca do domínio próprio? Eu achei interessante. Eu anotei aqui, diz assim, à luz da psicologia, o domínio próprio, olha o que é à luz da psicologia o domínio próprio, é o superego, que é desenvolvido a partir das relações com pessoas. A psicologia diz o seguinte, que a pessoa para dominar a sua vontade é um superego. A pessoa tem um ego, a pessoa tem uma capacidade, e diz que o meio que vive vai definir os limites que essa pessoa vai assumir em termos de controle. Eu fiquei pensando, como diria o povo lá do interior, matutando em cima disso, e cheguei à seguinte conclusão. Como diria o nosso querido padre Quevedo, isso não existe. Quem lembra do padre Quevedo? Isso não existe. É impossível nós termos este superego ao ponto de termos controle. Você vê pessoas que têm um ego inflado, um superego. O cara ele domina uma porção de coisa, mas às vezes está envolvido em coisa oculta. Às vezes você vê pessoa que tem um superego, uma super inteligência, eu vou falar aqui uma coisa, para ganhar dinheiro. Mas na mesma proporção que ganha, gasta com promiscuidade, com coisa que não deve. Então, na verdade, não é um superego que vai fazer o superego, que a psicologia diz, né, que é a razão, a psique humana, na verdade, é um centro de entendimento que a gente tem de dizer assim, isso vai me prejudicar, não vai me prejudicar, eu posso, me dar prazer, não me dá prazer, aí não vou me envolver, vou me envolver. É um domínio comum e normal que todo ser humano tem, mas sempre vai levar a pessoa a agir por aquilo que ela deseja, não por aquilo que convém. Lembra que Paulo falou? É lícito. Eu vou fazer. Estou nem aí. Estou fazendo com o meu dinheiro, não estou prejudicando ninguém, vou fazer. Isso é o homem natural. O homem espiritual, não. O homem espiritual, ele vive à luz da palavra de Deus. O Espírito Santo guia e dirige a sua vida. E ele entende que a vontade de Deus é que vai prevalecer a sua. Isso é ter domínio próprio. É deixar a vontade de Deus prevalecer sobre a sua vontade. Por que isso é uma das coisas mais difíceis para o ser humano? Porque é uma rendição e uma submissão total a Deus. Porque existem coisas que são prazerosas. Porque é fácil ou não é fácil largar uma coisa ruim? É ou não é? Se é ruim, não, nem sempre, né? Porque tem umas irmãs aí que se envolvem com uns tranqueira e é difícil de largar. Quem aqui gosta de tranqueira, diga amém. Eu ouvi um amém aí? Não, né? Graças a Deus. Porque, bispo, a coisa é ruim, a pessoa larga. Não, eu não gosto, deixa. Mas quando é algo que te dá prazer? Quando é algo que é bom, é difícil ou não é difícil de largar? É difícil. Aí entra a ação do Espírito Santo. Aí entra a intervenção de Deus. Aí entra a mão de Deus para te capacitar e para te fortalecer. Eu queria dizer para você nesse finalzinho o seguinte. O domínio próprio, como eu brinquei aqui domingo, sentei aqui no chão, não é não. É uma entrega, é uma devoção, é uma confiança, é uma luta todo dia. Já viu uma pessoa que usa droga? Você acha que a pessoa usa droga porque ela quer? Alguém já conversou com quem usa droga? Ou com quem bebe? Qualquer tipo de droga, seja fumo, seja injetado, seja o álcool, a bebida. A pessoa às vezes senta, a pessoa chora, se arrepende, eu não quero nunca mais isso na minha vida, está me roubando tudo, está me tirando tudo. A pessoa é mentirosa? É mentirosa? Não é. A pessoa não está mentindo. A pessoa não aguenta mais aquilo. Mas o vício domina a sua vida. Tem pessoas que, mas você conversa, eu não quero nunca mais usar droga na minha vida, nunca mais fazer isso, eu nunca mais quero. Dali a pouco você vê a pessoa, está envolvido naquilo de novo. Por quê? Porque a pessoa é mau caráter? É porque, na verdade, aquilo já dominou a sua vida. Eu queria que hoje a gente entendesse que
tem pequenas coisas dominando as nossas vidas que não pode mais dominar. Eu sei que eu não tenho muito tempo para falar sobre esse assunto, mas eu queria que você meditasse, ouvisse essa palavra depois e pensasse, seja o medo, seja o que você fala, seja um pecado, seja um vício, seja o que for. A sua luta todos os dias é colocar isso nas mãos de Deus, para que Deus te dê domínio sobre esta situação. Nós somos chamados por Deus para dominar. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Amado, por que bendito o homem que confia em Deus? Porque olha o que acontece. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes no ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba nem deixa de dar fruto. O que é uma pessoa que dá fruto, que vive debaixo do fruto do Espírito? O que é uma pessoa que tem domínio sobre as suas ações? O que é? É alguém que vive no Espírito. Eu sei que é impossível dizer assim, bispo, você acha que a gente nunca vai errar, a gente nunca vai fraquejar, a gente nunca vai falhar na vida? Eu sei que nós temos uma carne, eu sei que nós temos uma luta, mas isso é o incomum. Isso é o incomum. O comum é todos os dias nós lutarmos contra a nossa carne para que ela não prevaleça. Nós não podemos fazer do incomum o comum. Nós não podemos fazer do incomum o normal, porque aí vira vício. E uma vez que vira vício, gera destruição. Eu volto a falar das coisas banais da vida, um telefone celular. Um telefone celular pode ser uma bênção e uma maldição. Às vezes um telefone celular na vida de um filho pode ser uma alegria, mas pode ser uma tristeza futura para a família. Às vezes um telefone celular na mão de uma criança, o mesmo telefone que distrai, vai viciar para a tecnologia ao ponto da criança não querer se relacionar mais com ninguém. Porque o ideal de uma criança é ser criança. Sabe que criança não tem tempo ruim, já viu isso? Coronavírus, se você trouxer teu filho para a igreja, eles foram todos para o pátio, eles estão preocupados com o coronavírus? Então, o que eles vão fazer no pátio? Vão brincar, vão correr, vão se abraçar, vão se beijar, vão se estapear. Vão fazer tudo isso lá. E no final, até quem deu tapa nenhum no outro, na hora de ir embora, dá tchau, beijo, até. Porque a mente deles quer a comunhão, não está preocupada com nada disso. Agora, quando uma criança ela se torna viciada em tecnologia, às vezes você vê, está todo mundo brincando, a criança olha, ela não quer nem saber daquilo. Não quer mais sair de casa, ou seja, vai dominando. Vai dominando, vai dominando. A gente tem que tomar cuidado. Nós temos que entender que assim, tudo aquilo que domina a vida da gente, amados, é ruim. Mas por que pode dominar a minha vida? Eu encerro dizendo para você o que tem que dominar a sua vida. Salmo 119, 133. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Você tem que firmar a tua vida na palavra. Sabe que tem uma coisa maravilhosa que surgiu agora, que eu sei que o diabo daqui a pouco vai querer entrar no meio disso. Como é o nome? Bible? Como é o nome? Bible Georgia. Bible Journal. Isso é maravilhoso. Alguém já viu isso aí? Quem aqui já viu? Levanta a mão. É uma Bíblia que as pessoas pintam. Aí hoje, que o diabo é sujo. Aí hoje a bispa estava em casa lá fazendo, porque ela fica meditando na palavra, fica estudando, pintando, estudando. É uma forma de você estudar a palavra. Aí já tinha uma pessoa energizada pelo diabo falando assim, porque tem gente que fica pintando a Bíblia, pintar a Bíblia, pintar. Eu fiquei imaginando. Bispo, por que isso é importante? Porque às vezes é a maneira com que Deus encontrou. De algumas pessoas, tem gente que não gosta de pintar, gosta de sentar lá. Outro dia uma irmã ia levar a Bíblia do pastor Rogério para fazer uma capa. Ele disse, eu falei, não levou? Ele disse, não, eu leio todo dia, eu não fico sem minha Bíblia, todo dia eu leio. Tem gente que é como pastor, lê toda hora, lê todo dia.
É um hábito que ele desenvolveu. Tem gente que pinta, lê, faz um desenho, ora, medita naquilo. Eu tenho o meu devocional que eu instalei, agora eu estou usando a tecnologia, vai fazer um tempo, no meu celular. Agora o meu telefone me lembra que eu tenho que servir a Deus. Olha que coisa. Você lembra antigamente que a gente tinha um pão diário? Lembra do pão diário? Eu sou apaixonado pelo pão diário. Sou apaixonado. E agora eu tenho um pão diário no meu telefone que conversa com o meu reloginho. Aí tem hora que eu estou ali meio, pensando em fazer umas bobagens na vida. Aí o celular faz zzz, parece que Deus já fala, manda. Zzz, eu falo, opa, é o quê? O Breda, a história do Breda, um dia eu conto aqui. Aí eu olho, aí entra o versículozinho, pego, vou meditar. A única coisa que você tem que ser viciado é na palavra. Porque ela é lâmpada para os seus pés, é luz para o teu caminho, é bênção de Deus para a tua vida, vai livrar você da iniquidade. O que o inimigo mais quer que você não se envolva na vida, sabe com o que é? Com a palavra. Com a palavra, porque a palavra liberta, e conhecereis a verdade, que é a palavra e a verdade vos libertará. A verdade transforma, a verdade cura, a verdade sara. Você entra aqui pensando bobagem, a verdade transforma você. Você entra aqui triste, a verdade te alegra. Você entra aqui pensando em suicídio, a verdade coloca vida e vida em abundância no teu coração. Então a verdade e a palavra, nós temos que nos envolver com isso. Meu irmão, eu incentivo você, bispo, eu gosto de desenhar, pega a tua Bíblia. Se eu quero comprar uma Bíblia Babojão, não que comprar nada, pega a tua, a minha, toda desenhada. Eu faço Bible Journal há mais de 20 anos, eu não sabia, olha aqui, ó. Você pega a minha Bíblia, toda pintadinha, eu pinto, só que não é desenho artístico, eu pinto com aquele giz de cera, versículo, olha, palavra, tudo pintadinho, olha que coisa mais linda, tudo pintadinho. É o meu Ricardo Jordan. Você tem que fazer isso na tua. Quer fazer um desenho? Faz desenho na tua Bíblia. Eu não tenho uma Bíblia Jordan. Mas você tem uma Bíblia, pinta a tua Bíblia. Bispo, você vai lá. Bispo, eu não gosto de pintar esse negócio. Eu gosto da minha Bíblia. Eu tenho um ciúme com a minha Bíblia. Não tem problema. Leia, medita, faz um desenho, sabe? Se envolva nessa atmosfera da palavra. Você percebeu que às vezes para orar é difícil? Para a pessoa orar 10 minutos é difícil. Tem gente que para orar 10 minutos, meu irmão, só se estiver morrendo mesmo. E olhe lá se não terceirizar, se não ligar para o bispo. Tem gente que... E no telefoninho? Quando entra no telefoninho, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e entra num lugar e vai para o outro, e vê a vida de um, vê a vida do outro, e vai, e fala, e já fofoca, já perde o domínio, aí já entra a inveja, já entra um monte de coisa, e já entra não sei o que, lá já começa a ver o que não deve, já começa a falar, dali a pouco, 4 horas, vendo o telefoninho, mas lê a Bíblia. Você percebe como a gente não pode inverter isso na vida da gente? Você percebe? Bispo, por que tem pessoas, eu encerro falando isso? Por que tem pessoas que não conseguem dominar a carne? Porque são pessoas que não deixam Deus dominar a sua vida. Porque são pessoas que não estão envolvidas com Deus. Deixa Deus dominar seu caráter, amado. Deixa Deus dominar seus pensamentos. Deixa Deus dominar. Deixa Deus dominar a sua vida. Deixa Deus dominar você. Sabe, só assim que a gente vai conseguir controlar tudo, controlar a vida da gente. E tem pessoas que a gente nunca vai conseguir controlar. Mas se você se controlar, você vai viver bem feliz. Não olha para o outro, a culpa é do outro, é você. Você tem que ter controle da sua vida, das suas ações, é você. E é você e Deus, entendeu? É você e Deus, é você e Deus. Eu queria que a gente encerrasse agora
falando com Deus, né? Orando ao Senhor. Sabe o que Jesus falou? Aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e segue-me. Nós não vivemos no velho pacto, na velha aliança. Nós não vamos pegar uma cruz e ficar se castigando, jejuando, se penitenciando, subindo um monte, sofrendo, ajoelhando no caroço de milho, se arrebentando. Isso é carregar a cruz. Não. É tão claro isso. Aquele que quer vir após mim, toma a tua cruz. O que a cruz traz? Uma nova vida. O que Jesus está dizendo é, aquele que quer vir até a mim, pega a tua nova vida e me segue. Pega a nova vida que Deus te deu e segue com essa vida nova. Amado, quem entrou aqui hoje ou está me assistindo, que tem um vício, talvez você tenha o vício da bebida, alguns têm o vício da prostituição, sabe, tem gente que é fissurado com pornografia, eu não sei o que domina você, mas é uma luta que você vai ter que lutar todo dia. Vai ter que pedir ajuda para Deus, direção de Deus, palavra, Deus vai falar, vai se fortalecer no Senhor. Quando você se sentir fraco, você se ajoelha aos pés do Senhor, toma a sua nova vida e segue, porque Deus vai te honrar. Amém? Vamos orar por isso? Vamos orar por isso. Senhor, nós queremos ter domínio, porque a Tua palavra diz que nós teríamos domínio. Eu sei que a coisa mais difícil que o homem tem para dominar é a si mesmo. A nossa maior luta não é contra principados e potestades. A nossa maior luta é contra a nossa carne. Senhor, nos ajuda hoje, a cada um de nós, Pai, a dominarmos através do Teu Espírito as nossas ações. Conforme a Tua palavra nos ensinou, o domínio próprio constrói um muro de proteção à nossa volta. E que possamos, através da Tua palavra, firmar os nossos pés na Tua palavra, que possamos nos envolver na Tua palavra, que possamos meditar na Sua palavra, dia e noite, como diz a Tua palavra. Porque sabemos que agindo assim, o Espírito vai começar a prevalecer sobre a carne. Que possamos consultar na Tua palavra, para que em Ti possamos encontrar sabedoria, direção e discernimento. É na Tua palavra, Deus, que nós encontramos força para agir pelo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos agir na palavra. Eu me lembrei agora, enquanto eu orava, de um testemunho que eu recebi de uma pessoa, que eu queria compartilhar com vocês, um testemunho real, de um irmão em Cristo que comprou um apartamento, comprou um lugar novo para morar com a família, e a pessoa que lhe vendeu a casa, vendeu com tudo, e ele tem um outro imóvel, ele disse, eu vou tirar algumas coisas do meu imóvel que são mais novas, vou trazer para esse, enfim. E numa dessas, quando ele estava mexendo no apartamento, ele foi tirar o fogão, ele achou um pacote com dinheiro. Ele achou um pacote com dinheiro, que possivelmente o antigo dono do imóvel deve ter, né, escondido ali um cantinho, né? Quem tem um cantinho em casa que esconde dinheiro? Me fala aí que eu vou lá. E ele achou aquele monte de dinheiro. Quando ele pegou aquele dinheiro, aquele pacote, como diria um bom e velho cristão, achado não é roubado. Ele pegou aquele bolo de dinheiro. Aí fica aquela questão, né? Será que era dele, não era dele? Está aqui, quanto tempo está aqui e tal? Foi para a palavra. Foi para a palavra. Abriu a palavra e a palavra falou assim: aquele que quer enriquecer de maneira ilícita não passará sem castigo. O que você faria? Que é um domínio. Eu achei, está aqui. Numa hora dessa, o que te domina? O desejo de ficar ou aquilo que Deus falou? Ele está saindo do imóvel dele, ele se depara de frente com esse senhor passando, ele fala, achei um negócio assim, ele diz, nossa,
nem lembrava disso. Achei que minha mulher tinha pego, tinha usado. Ele disse, não, está em casa, eu vou te dar. Entregou o pacote. Essa pessoa disse assim, olha, se você era alguém que eu já admirava, eu tenho uma admiração por você hoje muito maior. E falou outras coisas mais. O pagamento foi esse, ouvir isso. Sabe, isso é o domínio. Porque tem gente que não ia dominar, a carne vai prevalecer, vai fazer. E ele me perguntou, bispo, o que você faria num caso desse? Eu falei, meu irmão, eu não ia para a palavra. Olha como você já maldou o teu bispo. Eu já ia logo devolver, porque eu não precisava nem abrir a Bíblia para saber o que é certo e o que é errado. Olha você maldando o bispo. Você entende como às vezes a luta, ela acontece em qualquer momento? A vontade de fazer uma coisa, é uma luta constante. Sai hoje daqui para dominar através do domínio próprio, que é fruto do Espírito que está na tua vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos? Tem algum motivo especial aí? Peça para Deus abrir as portas para você, agir na sua vida. Ore ao Senhor, erga suas mãos aos céus, que a graça, a paz e o amor e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês que amam sinceramente a Deus. Sai daqui hoje para dominar através do fruto do Espírito que está na sua vida. Que você veja em cada batalha a vitória. Que você veja em cada guerra Deus adestrando as suas mãos para você vencer. Que os teus sonhos, que os teus projetos se tornem realidade. Palavra de ordem de Deus para a tua vida é: marche, sonhe, avance, porque eu sou contigo. Vá em paz e feliz em nome de Jesus. Amém e amém.